Hoje, 11 de abril de 2016, estamos entrevistando pelo projeto História Oral do TRT 18, o advogado Dailton Chieta Silveira. Boa tarde, doutor Adailton. Boa tarde a todos. Doutor Adailton, em que data e local o senhor nasceu? Eu nasci no dia 2 de julho de 1938, na cidade de Passos, sudoeste de Minas Gerais. Qual a origem da sua família? Seus pais são oriundos de qual estado? Os meus pais são oriundos do mesmo estado, do mesmo município. E todos eles, inclusive os avós, atuavam no meio rural. Que memória o senhor traz da sua infância e adolescência? Eu morei na Fazenda Bragança, no município de Passos, até os 11 anos de idade. Ali eu fui alfabetizado por uma escola que havia na própria fazenda, e as professoras eram minhas tias, irmãs da minha mãe. Quando mudamos para a cidade, já com 12 anos, eu já estava concluindo o primeiro grau, o chamado curso primário naquela época. O senhor exerceu algum tipo de trabalho durante a sua infância e adolescência? No meio rural, toda criança tinha responsabilidades. Não era um trabalho escravizante, não era um trabalho que comprometia a própria educação, mas era um trabalho que os pais impunham para poder ensinar que o trabalho dignifica o homem. Quando criança, adolescente, qual a profissão que o senhor aspirava a exercer ao tornar-se adulto? Inicialmente eu pensava muito em exercer ou em me formar em odontologia. Eu tinha a impressão de que eu teria vocação para a odontologia, porquanto sou minucioso e gosto das coisas bem feitas e bem detalhadas. Mas, na medida que eu fui concluindo o segundo grau e tomando a consciência de que eu gostava de ler, gostava de escrever, gostava muito de literatura, eu fui conscientizando de que o direito era a minha vocação. Agora, por que a área trabalhista? Eu iniciei a advocacia atuando em todas as áreas. Quando? Em que ano? Iniciei a advocacia em 1969. Eu me formei em novembro de 1968. E qual universidade? Na Universidade Federal de Goiás, na Faculdade de Direito, que naquela época se situava na Rua 20, no casarão da Rua 20, e que hoje faz parte do complexo da Justiça Federal. Iniciando a advocacia, atuei muito na área criminal e na área civil. Fiz muitos júris no interior do estado. Atuei na área civil em Goiânia e em algumas cidades das imediações. Mas à medida que fui me conscientizando de que a justiça do trabalho era mais célere, a justiça do trabalho tinha uma tendência de prestação judicial rápida, eu fui tomando o gosto pela advocacia trabalhista. Eu fui sentindo que a advocacia trabalhista era aquela que mais atendia os anseios da população, principalmente da classe trabalhadora. Me direcionei, então, depois de 5 anos de advocacia, passei a advogar exclusivamente na área trabalhista. Doutor Dailton, como o senhor veio parar em Goiânia? Vieram para Goiânia meu pai e mais 4 tios. E todos eles se instalaram em Goiás, naquele tempo no norte de Goiás,
e passaram a formar fazendas no norte de Goiás. E a minha mãe ficou em Goiânia, cuidando de 8 filhos, e todos se formaram em nível superior. Na minha família, tem eu como advogado, que sou mais velho, uma irmã que é a segunda, que é assistente social, o terceiro é médico, o quarto, o quinto e o sexto são engenheiros, o sétimo e oitavo, infelizmente, faleceram antes da hora, em acidentes. Só um não concluiu o curso superior porque faleceu quando estava estudando medicina. Doutor Dailton, o senhor teve outras experiências profissionais antes de iniciar a carreira de advogado? Eu fui bancário durante 9 anos e meio. Fiz o 2º grau e a faculdade estudando, trabalhando em banco. Durante 9 anos e meio fui bancário. Assim que me formei, deixei o banco e iniciei a advocacia. Imediatamente. Não titubeei. Entendi que a minha vocação realmente era a advocacia. Quais os planos que o senhor tinha em mente ao deixar a faculdade? O plano era justamente, eu já estava, quando deixei a faculdade, quando concluí o curso de Direito, eu já estava casado e com um filho, inclusive recém-nascido. A minha mulher, na minha formatura, estava amamentando. E eu me lembro perfeitamente que o seu vestido, durante o baile de formatura, nos seios, brotou leite e molhou o vestido durante o baile de formatura, porque estaria na hora do bebê ser amamentado. Nós tivemos que deixar o baile e ali em casa para amamentar o jovem Isonel, que hoje é meu braço direito aqui no escritório. Doutor Dailton, o presidente Getúlio Vargas referiu-se à CLT como sendo a carta de emancipação econômica do trabalhador brasileiro. Hoje, mais de 70 anos após a consolidação das leis trabalhistas no Brasil, grande parte dos trabalhadores brasileiros ainda não possui seus direitos garantidos. Como o senhor se posiciona diante de tal afirmativa? O presidente Getúlio Vargas, quando implantou a CLT no Brasil, naturalmente que ele, como político, ele tinha uma expectativa de que ela viesse a atender e todos os trabalhadores brasileiros, naturalmente, seriam registrados e passariam a ter uma seguridade social que os amparasse. Infelizmente, ele esqueceu que o Brasil é uma multiplicidade de situações. O Brasil, existem vários Brasis. Existe o Brasil das empresas estruturadas, que registram seus empregados. Existe o Brasil das empresas desestruturadas. Existe o Brasil do interior, que pouco até conhece, até hoje, os direitos trabalhistas. Então, essa situação fez com que, até hoje, muitos trabalhadores não têm os seus registros, não têm suas carteiras registradas, trabalham de maneira informal. E isso em decorrência dessa multiplicação de Brasis. Eu acredito que nós iremos ainda gastar alguns anos para que todo o Brasil se organize de forma
a que os trabalhadores tenham os mesmos direitos assegurados de forma uniforme e ampla. Mesmo atualmente, passados tantos anos, existem regiões do país que totalmente desassistidas. Desassistidas não só em termos trabalhistas, mas desassistidas em todos os sentidos. E que por isso não há como, no interiorzão do país, nas regiões mais remotas, serem implantados direitos que as populações nem mesmo conhecem direito. Doutor Dailton, no início da Justiça do Trabalho em Goiás, esta era jurisdicionada à Terceira Região, Minas Gerais. Quais as maiores dificuldades enfrentadas pelos advogados que atuavam nessa especializada? Naquela época, quando eu iniciei a advocacia trabalhista, existia em Goiânia uma vara do trabalho. Em Anápolis, uma outra vara do trabalho. Todas as demais regiões do estado de Goiás, a jurisdição trabalhista era pelos juízes de direito que não gostavam de julgar processo trabalhista. Então a Justiça do Trabalho não chegava ao interior. Não havia disseminação da Justiça do Trabalho. E nós tínhamos ainda a dificuldade que os nossos processos em grau de recurso ordinário iam para Belo Horizonte, sede da Terceira Região. Nós tínhamos muitas dificuldades com relação à sustentação oral, ao relacionamento com o Tribunal da Terceira Região. Eu, particularmente, tive que contratar um advogado em Belo Horizonte que acompanhava os meus processos. Então, era um correspondente que eu tinha em Belo Horizonte. Essa era a maior dificuldade de relacionamento. Mas a coisa era tão mais difícil porque o interior do estado de Goiás não tinha nenhuma assistência, não existia Justiça do Trabalho disseminada. Doutor Dailton, em 1980 foi criado o TRT da 10ª Região, com jurisdição sobre os estados de Goiás, Mato Grosso e o Distrito Federal. Na oportunidade, Goiás deixou de pertencer à Terceira Região e passou a integrar aquele tribunal. O senhor se recorda daquele momento? Representou uma melhora significativa para os advogados de Goiás? Sim, acredito que já foi um avanço por dupla razão. Primeiro, que a 10ª Região, a sede da 10ª Região em Brasília, já ficou muito mais próxima de Goiânia, do estado de Goiás, por conta o Brasília está inserido no seu território. Segundo, que naquela época, já na fase da criação da 10ª Região, a Justiça do Trabalho já estava um pouco mais disseminada no estado de Goiás. Já existia uma consciência maior a respeito dos direitos trabalhistas. Então, o relacionamento com a 10ª Região já foi muito mais próximo, mais avançado, inclusive porque juízes que atuavam em Goiás passaram a pertencer, a integrar o Tribunal da 10ª Região, sendo como exemplo o seu presidente, o doutor Erasto Pena Júnior, que foi juiz em Goiânia e o primeiro presidente do Tribunal da 10ª Região. Daqui de Goiás foram para a 10ª Região alguns brilhantes servidores da Justiça, exemplo do doutor Saulo Emídio dos Santos, que já em Brasília fez concurso para a magistratura e retornou a Goiás como juiz. E o senhor nunca quis assumir, nunca quis prestar um concurso para juiz? Nesta época, eu concorri à vaga do 5º Constitucional na 10ª Região.
Perdi para o desembargador Bertoldo Sátiro, que assumiu o 5º Constitucional em Brasília. Eu somente fiz concurso para juiz quando foi da criação da 18ª região. Fiz o primeiro concurso, eu fiz e infelizmente não fui aprovado. Doutor Dailton, seguindo a previsão constitucional, foi instalado o TRT da 18ª região e o estado de Goiás se viu desmembrado do TRT da 10ª região, em novembro de 1990. O senhor se recorda de quando começou a ventilar essa ideia? Lembra-se dos personagens principais? O senhor participou da luta da criação do TRT da 18ª? Sim, participei. A criação do Tribunal da 18ª Região nasceu, naturalmente, de um dispositivo que havia na Constituição Federal, de 1988, que estabelecia que todos os estados teriam tribunal regional, ou teriam tribunal do trabalho. Esse dispositivo fez com que os juízes, Ministério Público, advogados que atuavam em Goiás, iniciassem uma movimentação para a criação do Tribunal da 18ª, do Tribunal de Goiás. Essa movimentação foi iniciada principalmente por 4 juízes. O doutor Enio Galarza, o doutor Platão Teixeira de Azevedo Filho, o doutor Saulo Emídio dos Santos, a doutora Ana Márcia Braga. Esses 4 juízes foram os primeiros que, na minha visão, tomaram a iniciativa de lutar pela criação do Tribunal de Goiás. Naturalmente que os advogados, inclusive eu e muitos outros, doutor Vitor Gonçalves, doutor Silvio Teixeira, doutor Levi, doutor Zé Hermano Sobrinho e muitos outros, doutora, você entrevistou a doutora Maria José Bezerra, o marido dela, o doutor Aldo Azevedo Soares, todos esses se engajaram na luta pela criação do tribunal. Também alguns procuradores, representantes do Ministério Público, se engajaram nesta luta. Essa é a visão que eu tenho e que culminou satisfatoriamente com a criação do tribunal, com o sucesso da criação do tribunal. Doutor Dailton, e políticos? O senhor lembra de algum que esteve também engajado nessa luta? Existiram alguns deputados que se engajaram, que eu me lembro, o deputado Caiado, Emival Caiado, salvo que engano, Emival Caiado, o deputado João Natal, que foi meu colega de faculdade. Iris Rezende. O ex-prefeito Iris Rezende e outros políticos na época que também se engajaram e lutaram muito pela criação do tribunal. Doutor Dailton, como foi a reação da sociedade goiana à criação e instalação da Justiça Trabalhista no estado de Goiás? A reação, ela sempre vem com 2 facetas. Aquelas pessoas de índole mais avançada, de visão social mais ampla, naturalmente que aplaudiram a criação do tribunal. Que aplaudiram a criação do tribunal porque sabiam também que com a criação do tribunal, a disseminação da justiça do trabalho se faria no estado inteiro. Aquelas pessoas, aqueles grupos de pessoas mais reacionários,
naturalmente que lutavam contra e também reagiram negativamente, justamente porque a disseminação da Justiça do Trabalho iria atingir os seus interesses, principalmente difundindo a Justiça do Trabalho, difundindo o direito do trabalho no interior do Estado. Naquele tempo, o interior do Estado era completamente desassistido do direito do trabalho. Doutor Dailton, os juízes classistas já não existem mais na Justiça do Trabalho. Como o senhor avalia o fim da representação classista na Justiça do Trabalho? Quando os juízes, quando foi extinta a representação classista, de início, eu imaginei que poderia haver algumas dificuldades na fase conciliatória do processo trabalhista, que é uma fase obrigatória e, portanto, sem os classistas, eu imaginava que isto poderia criar dificuldades, reduzir o número de conciliação. Mas, na verdade, isto não aconteceu. As conciliações sem os classistas continuaram a acontecer normalmente e os juízes classistas pouca falta fizeram. Eu acredito até que foi positiva a eliminação dos juízes classistas, porque toda nomeação de juiz classista criava-se uma disputa ferrenha entre sindicatos, entre federações, entre confederações para nomeação de classistas. E isto tumultuava o ambiente. De modo que eu acho que foi positiva a eliminação dos juízes classistas do processo trabalhista. Doutor Dailton, só para quem futuramente ouvir essa entrevista do senhor, qual era o papel do classista durante a audiência? O papel do classista, ele existia com duas atribuições principais. Primeiro, auxiliar na conciliação, porque um estava do lado do empregado, o outro estava do lado da empresa. Então, os dois, juntamente com o juiz, em contato com as partes, trabalhavam para que houvesse a conciliação e a solução do processo. Ali no primeiro grau? Ali no primeiro grau. Certo. A nível de tribunal, o juiz classista criava, às vezes, até tumulto, porque muitas vezes eles se uniam para convergir os seus votos e, às vezes, até proferir votos em desacordo com os magistrados de carreira. Então, eu acredito que foi salutar a eliminação dos juízes classistas. E, na opinião do senhor, o patrão e o empregado normalmente saíam daquela conciliação satisfeitos? As conciliações, no que diz respeito ao empregado, satisfaziam o interesse deles? Ou muitas vezes eles eram obrigados, eles eram coagidos? Não, eu nunca senti que a interferência de classista gerasse coação para o acordo. Porque na minha visão, todo acordo, ele é salutar. Porque o objetivo primeiro da Justiça do Trabalho é justamente harmonizar os conflitos entre patrão e empregado. De modo que, enquanto eles estavam
trabalhando de forma harmoniosa para a solução de um conflito, o trabalho deles era realmente salutar. Só que, com a eliminação do juiz classista, as conciliações também permaneceram, porque os próprios juízes se encarregam delas e prosseguem fazendo acordos e numa grande maioria de processos. Eu só faço uma crítica hoje. As conciliações hoje não estão tendo a participação direta dos juízes. E estão sendo feitas muitas vezes por bons conciliadores, mas que não têm a experiência e do próprio juiz. Eu sou favorável que as conciliações sejam feitas e sejam encetadas e sejam tentadas pelo próprio magistrado, que tem muito mais autoridade do que os conciliadores. Doutor Dailton, faça um paralelo entre as diferenças e semelhanças do nosso tribunal hoje e da década de 1990. O que mudou e o que permaneceu? E eu começo dizendo que até as postulações hoje são totalmente diferentes das postulações daquela época. Naquela época se postulava ainda um resquício de um período anterior, indenizações por tempo de serviço, 13º, férias, saldo salário. A Justiça do Trabalho julgava de forma muito mais limitada. Hoje, a multiplicação de pedidos, atualmente houve uma multiplicação de pedidos na Justiça do Trabalho. A própria emenda constitucional número 45 ampliou os poderes e a competência da Justiça do Trabalho, de modo que a Justiça do Trabalho hoje julga processos muito mais complexos e com atuação muito mais ampla. Doutor Dailton, em 1999, Antônio Carlos Magalhães, na época presidente do Senado, articulou o fim da justiça trabalhista. Aquilo fez com que juízes, servidores, procuradores e advogados que militavam na seara trabalhista se unissem em defesa da justiça do trabalho. Fale-nos, por favor, sobre aquele momento. O Antônio Carlos Magalhães, famoso ex-governador da Bahia e naquela época senador da República, acreditava que tivesse poderes muito mais amplos do que realmente tinha. Ele, num momento de desvario, propôs a extinção da Justiça do Trabalho. Mas a reação foi tão coordenada e aquela proposta dele foi considerada tão absurda que bastou uma movimentação nacional para que aquela tentativa absurda fosse afastada. Não demorou para que ele mesmo se conscientizasse de que ele estava dando murro em ponta de faca. E aqui no tribunal, houve alguma manifestação? Houve alguém que se destacou nessa luta? Eu não me lembro, com toda sinceridade, de pessoas que tenham se destacado. Eu me lembro que houve uma movimentação intensa de juízes, de advogados, de representantes do Ministério Público, mas eu não me lembro, não saberia nominar essas pessoas. Mas houve uma movimentação bem intensa e eu participei também dela, como vários outros advogados, meus amigos, meus companheiros de luta, que também participaram.
mas eu não saberia com toda sinceridade nominar quais foram aqueles que mais se destacaram nessa campanha. Dr. Dailton, em 2005, a Justiça do Trabalho teve sua competência ampliada pela Emenda Constitucional número 45. Contudo, muito se tem discutido sobre a participação do Estado como mediador das relações de trabalho e aos que defendem a flexibilização da legislação trabalhista no Brasil. Como o senhor se posiciona nesse debate? Eu acredito que a Justiça do Trabalho nunca atuou bem como mediadora trabalhista. Ela o fazia através dos dissídios coletivos, que hoje são raros, mas através de sentenças normativas, a Justiça do Trabalho determinava cumprimento de cláusulas e obrigações, muitas vezes inadequadas para determinadas categorias. Eu acredito que quem melhor deve definir as condições de trabalho de categorias são elas próprias, os patrões e os empregados, através dos acordos e convenções coletivas, afastando com isto a chamada sentença normativa. Mais interessante é que a Constituição Federal estabeleceu num dos incisos do artigo 7º a possibilidade da flexibilização no direito do trabalho, atribuindo às categorias a celebração de acordos e convenções que irão reger as relações de trabalho entre as categorias específicas. No entanto, a Justiça do Trabalho, de forma estranha, tem negado a aplicação plena à flexibilização. As convenções coletivas, os acordos coletivos, negociam condições e muitas delas a Justiça do Trabalho anula, como se ela tivesse poder para anular o que ficou decidido entre as categorias e que está autorizado pela Constituição Federal. Esse comportamento da Justiça do Trabalho tem impedido que a flexibilização se amplie no Brasil, que as categorias negociem de forma mais ampla, que as categorias estabeleçam normas e condições de regência para as suas relações. Considerando o panorama do século XXI, quais são os principais desafios que se apresentam à Justiça do Trabalho hoje? Complementando a resposta que eu dei na indagação anterior, eu penso que a Justiça do Trabalho necessita se conscientizar de que ela precisa se abrir para que as categorias negociem diretamente, facilitar a negociação, permitir a ampla flexibilização. Agora, para isso, eu tenho que convir que o Poder Legislativo necessita de complementar a legislação para que a flexibilização se torne mais ampla no Brasil. Doutor Dailton, como o senhor avalia a relação da sociedade goiana com a Justiça do Trabalho hoje? A sociedade goiana, e eu acredito que isso também se estenda aos outros estados, avalia a Justiça do Trabalho de forma altamente positiva, porquanto ela tem como objetivo a prestação jurisdicional com celeridade e eficiência, ao contrário da justiça comum, que infelizmente é muito morosa.
Então, esse é um ponto altamente positivo e que engrandece a Justiça do Trabalho. É preciso que o Tribunal de Goiás, como vinha acontecendo até há pouco tempo, ele continue se firmando no sentido de manter a celeridade, porque nós temos notado que de um ano para cá, a celeridade de julgamento, as audiências estão se espaçando e os julgamentos estão ficando mais morosos. Esse é um cuidado que o Tribunal de Goiás precisa sempre estar atento. Doutor Dailton, e como o senhor analisa a relação da Justiça do Trabalho hoje com os advogados? Existe algum obstáculo? Eu nunca, na minha vida profissional, tive nenhum obstáculo com a Justiça do Trabalho. 40 e tantos anos de advocacia trabalhista, nunca tive um problema, uma dificuldade com o juiz, ou quer a nível de primeiro grau, quer a nível de tribunal. Todos respeitam e, felizmente, sou respeitado por todos, nunca tive nenhuma dificuldade. De modo que eu só tenho que aplaudir a presteza, a gentileza e a boa convivência que mantida com todos os magistrados da Justiça do Trabalho, estendendo também para os servidores que geralmente atendem com muita eficiência. E será que, de igual modo, os demais advogados se sentem nessa posição que o senhor está hoje? Eu acredito que alguns poucos advogados que possam ter alguma dificuldade em razão das suas próprias posturas pessoais. Doutor Dailton, em 2012, entrou em vigor no TRT de Goiás o PJE, ferramenta que tem causado muita polêmica. Como advogado que tem vivenciado o PJE no seu dia a dia, o que tem a falar sobre essa ferramenta? Eu acredito que o processo digital é uma arma extraordinária e que muito favorece os advogados, a justiça, o andamento processual, a facilidade de comunicação. É uma arma que não pode ter retrocesso, ela somente pode avançar e melhorar a cada dia. Eu nunca tive dificuldade com o PJE. Lógico que na sua implantação houve algumas dificuldades, algumas adaptações que se tornaram necessárias, mas que estão sendo paulatinamente superadas e o programa está evoluindo satisfatoriamente. Não tive nenhuma dificuldade, maior dificuldade, e eu acredito que, à medida que o tempo for passando, a sua implantação, a sua efetivação vai cada vez se aperfeiçoando e nós vamos se sentindo cada vez mais seguros com relação à sua segurança do sistema como um todo. Doutor Dailton, o estado de Goiás ainda não faz parte dos grandes centros do nosso país. No entanto, o TRT de Goiás, um dos mais jovens do Brasil, é considerado um dos melhores do país, servindo até de modelo para outros regionais. O senhor, como advogado pioneiro, esperava que chegasse a tal ponto? Esperava, porque eu acreditava na administração do tribunal. O tribunal nasceu
talvez, eu não me lembro, mas talvez tenha sido o primeiro tribunal após a Constituição de 1988. Nasceu, então, com uma visão nova. Nasceu com magistrados jovens, nasceu dentro de uma dinâmica que não existia nos demais tribunais já implantados. Então, tudo que foi implantado no tribunal foi dentro de uma visão moderna, por pessoas jovens, com visão progressista. Então, o tribunal pôde avançar de forma harmônica. Mas o que mais colaborou, na minha visão, para que o tribunal tivesse o sucesso que ele tem hoje, foi a sequência de administrações continuadas. Administrações que observaram o princípio da continuidade. Então, me lembro que na administração do desembargador Platão Teixeira de Azevedo Filho, ele implantou em todas as secretarias, adotou que em todas as secretarias fossem dirigidas por servidores de carreira. E a partir daí, esse princípio parece que teve uma continuidade, através da administração de Saulo Emídio, através da administração da desembargadoria Alba. Então, essa continuidade administrativa fez com que o tribunal se despontasse, que o tribunal ganhasse foro e privilégios de eficiência dentro do cenário nacional. Assim, o senhor acreditava que ele chegasse com a estrutura que ele está hoje em tão pouco tempo, 25 anos? Houve aqui um outro fator. E isto foi um fator altamente positivo. A Constituição de 1988 deu autonomia administrativa e financeira para o Poder Judiciário. Com a autonomia financeira, o Poder Judiciário pôde avançar em termos de espaços físicos, instalações adequadas, equipamentos modernos, porque tinham recursos que foram implantados na Constituição de 88. Antes não existia. A partir daí, com recursos e com projetos bem elaborados, o tribunal foi possível criar essa estrutura física que, antes de 1988, era impensável. Doutor Dailton, a justiça do trabalho é sempre vista como uma justiça justa. Por outro lado, é comum ouvir pessoas falarem que ela é uma justiça paternalista, que sempre dá maior ganho de causa aos trabalhadores. Por que há essa sensação na sociedade e por que a justiça do trabalho se difere tanto da justiça comum? Ela difere por ser especializada. Ela difere porque os seus magistrados, naturalmente, quando optam para um concurso na Justiça do Trabalho, é porque geralmente tem uma visão social mais ampliada, tem uma visão social mais ampla do que os demais. A própria CLT, na verdade, ela é paternalista. Nós temos que reconhecer que é paternalista. Às vezes, até paternalista em excesso. Muita coisa poderia ser diferente. Esse paternalismo poderia ser um pouco menos abrangente. Mas
esta é a realidade que o Brasil precisava, porque, mesmo sendo paternalista, nós ainda não temos a CLT implantada, eu acredito que nem 60% das relações de trabalho do Brasil. Então, isso parece que ainda se torna uma necessidade, que isso faz parte do processo evolutivo das nossas relações sociais. Na sua opinião, quais são os desafios que o nosso tribunal ainda tem para cumprir? Quais os obstáculos que essa corte tem pela frente? O obstáculo que eu penso, o obstáculo maior, está concentrado no aumento de processo trabalhista. Nós temos notado que o aumento do número de processos é constante, é sistemático, decorre do aumento da população e da conscientização das pessoas. Muito bem, então, o maior desafio que o tribunal terá que enfrentar é se adaptar, é se preparar para responder a esses desafios nos próximos anos e para o futuro. A Justiça do Trabalho hoje é a justiça mais célere, a mais respeitada e a de mais fácil acesso também. O senhor concorda com essa afirmativa? A que se deve a isso? É a mais célere, a mais respeitada e a justiça de mais fácil acesso. Só que eu gostaria de fazer uma ponderação. Eu acredito que esse livre acesso tem criado algumas dificuldades para a própria justiça. Tem surgido uma gama muito ampla de processos desnecessários, de processos movidos por mera vingança, mera represália por um empregado que tenha sido dispensado. Parece que na visão de muitos trabalhadores, eu fui dispensado, eu tenho que entrar com uma ação. Mesmo que o seu patrão tenha cumprido integralmente com as suas obrigações. É necessário, a meu ver, que haja alguma dificuldade para o acesso à justiça, para que essa facilidade ampla minimize o número de processos banais que às vezes aparecem na justiça. Doutor Dailton, o nosso tribunal está sempre em expansão. A cada gestão ele cresce mais. Acredita-se que a continuidade administrativa de nossos antecessores e a preparação de nossos magistrados e servidores são os destaques do nosso tribunal. O senhor concorda com essa afirmativa ou, mais ainda, apontaria outros fatores? Concordo com essa afirmativa, sem dúvida. A juventude do tribunal, a capacidade dos magistrados, a juventude dos seus servidores, tudo no tribunal é novo. E tudo que é novo parece que nasce com mais dinamismo, parece que nasce com mais força. Então, eu acredito que esses fatores são preponderantes para o sucesso do tribunal. Doutor Dailton, no dia 3 de outubro de 2015, um incêndio de grandes proporções atingiu a construção do Complexo Trabalhista de Goiás. Além das perdas materiais,
Que outras consequências esse incêndio pode trazer para a Justiça do Trabalho goiana? Trouxe algumas dificuldades porque houve, com o incêndio, com a perda de equipamentos, houve atrasos de audiência, houve atraso de julgamento. Então, esse foi o prejuízo maior que eu sinto. No mais, eu acredito que a parte física, especialmente, ela é facilmente recuperável e que a direção do tribunal tem ampla capacidade de dar a volta por cima, de recuperar a estrutura física que estava sendo montada e recuperar também esses prazos que foram perdidos. Doutor Dailton, o Brasil hoje está passando por uma grande crise. Os reflexos imediatos da turbulência mundial chegaram ao Judiciário, em especial à Justiça do Trabalho. Demissões coletivas têm desafiado os juízes do trabalho. No Brasil, não há lei que diga expressamente como as empresas devem proceder com relação às demissões em massa. Igualmente, não há normas que estabeleçam compensações além das clássicas indenizações trabalhistas. Na sua opinião, a Justiça do Trabalho está preparada para esse desafio? Doutor Dailton, o Brasil está passando por uma grande crise. Os reflexos imediatos da turbulência mundial já chegaram ao Judiciário, em especial à Justiça do Trabalho. Demissões coletivas têm desafiado os juízes do trabalho. No Brasil, não há lei que diga expressamente como as empresas devem proceder com relação às demissões em massa. Igualmente, não há normas que estabeleçam compensações, além das clássicas indenizações trabalhistas. Na sua opinião, a Justiça do Trabalho está preparada para esse desafio? Várias empresas, quando necessitam fazer dispensa em massa, adotam alguns critérios. Iniciam dispensando os solteiros, os mais jovens, os solteiros, depois os casados e, por último, os mais idosos. Outras empresas não adotam critério algum, dispensam sem observância de qualquer critério. No Brasil, nós não temos legislação que regule essas questões. Então, eu acredito que este é um tema específico para as negociações coletivas entre sindicatos. Os sindicatos deveriam regulamentar esse tipo de situação, mesmo que nas suas categorias respectivas isso sejam coisas ou fatos raros, mas que precisam ser regulamentados. O Poder Judiciário também precisa atuar na regulamentação dessas dispensas amplas, em decorrência de situações emergenciais como a que estamos vivendo no Brasil hoje. E muitas também de situações específicas de empresas em dificuldade financeira, em dificuldade econômica. Então, a atuação do Poder Legislativo também se torna importante, como é importante a atuação dos sindicatos. Sem a atuação do Poder Judiciário, sem a atuação dos sindicatos, nós estamos sem regras específicas para serem aplicadas. E a Justiça do Trabalho também, consequentemente, com muitas dificuldades para regulamentar a matéria. De modo que eu acredito
que se torna necessário que o Poder Legislativo e os sindicatos, através dos acordos e convenções coletivas, façam prevalecer regras específicas para essa situação. Enquanto advogado, aconteceu algum fato inusitado que ficou na sua memória e que possa compartilhar conosco? Vários fatos aconteceram, mas muitos eu não posso compartilhar porque envolveria nominar pessoas. E eu não gostaria de nominar pessoas no aspecto negativo. Eu só gosto de nominar pessoas no aspecto positivo. Dr. Dailton, a escritora de memória, Esmeralda Santiago, diz em um de seus livros que um povo sem memória é um povo sem história. Como o senhor vê a questão da preservação da memória através desse projeto de história oral? Eu acho altamente positivo. É preciso que fique registrado para que as gerações futuras tomem conhecimento daquilo que se passou, das dificuldades que foram implantadas, que existiram e que foram superadas, da capacidade de superação e de reorganização das pessoas, das entidades, dos grupos, das instituições. E a capacidade de organização, de implantação do Tribunal da Terceira Região é um exemplo que deve ser deixado, marcado, para que as gerações futuras venham observar e sirva de exemplo. Dr. Dailton, que mensagem o senhor deixaria para um advogado que está ingressando na área trabalhista? Eu deixaria uma mensagem que não é propriamente para o advogado. Ela é para todas as pessoas. Eu tenho 46 anos de advocacia. Nesses 46 anos, eu nunca tive uma desavença, nunca tive um embate com um cliente, nunca tive um processo ético no tribunal da minha categoria. A minha vida profissional foi aberta e é aberta para que todos observem. Me orgulho muito de que os meus 3 filhos seguiram o meu exemplo, vieram para a minha profissão. Eu tenho um filho mais velho, que é o meu braço direito no escritório hoje, Isonel Bruno. Tenho uma filha que é auditora do trabalho, ou seja, veio para a mesma área minha. E tenho um terceiro filho caçula, que é juiz do trabalho na 10ª região. Então eu me orgulho muito disso. Me orgulho de ter deixado para eles o exemplo da dignidade. Dr. Dailton, que pergunta não foi feita nessa entrevista que o senhor gostaria de deixar registrado? Você até fez uma final aqui que eu fiquei pensando muito sobre a resposta dela. Você perguntou o que é a vida. Eu pensei muito nessa pergunta. E montei uma frase pequena para representar o que é a vida. Entre aspas, a vida é como a água de um rio. Precisa correr limpa. Não pode se deixar poluir. Pena de contaminar a todos que dela se aproximam. Alguma consideração, Dr. Dailton? Parabéns pelo projeto
de história viva do tribunal, né? História oral. A história oral viva. e viva do tribunal da 18ª região, e que o tribunal continue sendo exemplo para o Brasil. Obrigada. Doutor Dailton, a Escola Judicial, em nome do TRT 18, agradece pelos seus ricos depoimentos. E o senhor pode ter certeza, o senhor ficará para sempre na memória do TRT 18. Obrigado. Obrigada pela entrevista. De nada, foi um prazer.